Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil das linhas corrente. E na aula de hoje você vai aprender a fazer esse lindo fantasminha para o Halloween. Estou utilizando o fio Amigo Love das linhas corrente na cor branca, preta, amarelo ouro e lilás. Para quem ainda não conhece o fio Amigo Love, ele é um fio específico para amigurumi, tem na sua composição 100% algodão mercerizado, seu tex é 600 e em cada novelo tem 170 metros. Se você ainda não conhece, vale muito a pena você adquirir e confeccionar seus amigurumis com esse fio. Também estou utilizando agulha tapeçaria, marcador de carreira, tesoura, agulha 2 milímetros de cabo de bambu, cola de silicone, fibra e um olhinho número 7. Inicio meu projeto pelo fantasminha utilizando o fio na cor branca. Faço o anel mágico e em seguida vou subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas não contam como ponto baixo. A partir do momento que eu coloco o primeiro ponto baixo dentro do anel mágico, eu começo a contar. E vou fazer dentro do anel mágico 8 pontos baixos. Fecho o anel mágico e agora eu coloco esse fio para trás. Deixo ele para depois fazer o acabamento, tá? Na segunda carreira, eu vou trabalhar toda em aumento. Então, eu faço o primeiro aumento, pego o marcador de carreira, coloco nele, para sinalizar meu primeiro ponto da nossa carreira. E agora, eu vou fazer para cada pontinho de base, um aumento de ponto baixo. Então, ao final dessa carreira, vamos ficar com 16 pontos baixos, tá? Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora a nossa carreira 3, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, e agora na carreira 4, eu vou trabalhar um ponto baixo, coloco o marcador e vou fazer mais um ponto baixo, formando 2 pontos, e no próximo, um aumento. Então, eu vou trabalhar toda a carreira até chegar lá no marcador, essa sequência. 2 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, eu vou ficar com 32 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o meu marcador, solto um pouquinho esse fio e vou dar o acabamento aqui nesse fio do anel mágico. Como eu faço isso? Eu aperto ele um pouquinho e na alcinha de trás do ponto baixo, passo minha agulha, puxo esse fio, formando uma alcinha e puxo novamente por dentro dele. Aperto bem e aqui eu já posso cortar o excesso. E já posso voltar a fazer as minhas carreiras. Então, eu faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador e vou fazer a carreira 5, uma carreirinha de ponto sobre ponto. Então, da carreira agora 5 vamos até começar a a trabalhar 12, carreirinhas eu vou retas. subir Então, da 8 carreira carreiras 5 de até ponto a sobre carreira ponto, 12, tá? eu vou Em cada subir carreira vai ter carreiras retas de 32 ponto sobre ponto ponto baixo, então por você vai 8 apenas carreiras, tá? subir e vai dar Lembrando que 8 estamos na voltas no carreira seu 5 trabalho. Então, eu e vou fazer como a minha estamos volta subindo com carreirinha vocês. reta, Olha só todas como elas ficou vai as ter carreirinhas 32 prontas. pontos baixos. Agora, eu solto um pouquinho esse meu fio, já posso tirar o marcador e vou colocar os olhinhos. Então, eu sempre conto aqui da parte de cima do anel mágico, vou contar 7 carreiras. E na 7ª carreira, eu vou abrir aqui, ó, com a agulha mesmo, o espaçozinho, para poder colocar o olhinho, tá? Então, na carreira 7, você marca. De distância entre um olho e outro, você conta 5 pontos, tá? Você conta a partir do buraquinho que você abriu. Então, tem aqui, ó, os 2 buraquinhos. E agora é só colocar o olhinho número 7 milímetros. Fazendo dessa forma, você não se perde na hora de colocar os olhinhos, tá bom? Então, você conta e abre o espaçozinho e vai ficar dessa forma. Agora, é só colocar a travinha de segurança. Coloquei aqui a minha travinha, olha só como ficou. Ficou assim os olhinhos e agora eu volto a tecer a minha próxima carreira do fantasminha. Agora, vamos iniciar a carreira 13 fazendo um ponto baixo na alça de trás por toda a volta, tá? Essa é mais uma carreirinha reta, sem aumento, sem diminuição. Então, você faz um ponto baixo, coloca o marcador e pegando apenas a alcinha de trás, você vai seguir trabalhando a carreira por completo até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador e olha só como ficou a nossa carreira. Agora, eu já posso tirar o prendedor, faço um ponto baixo, coloco o prendedor novamente e agora na nossa carreira 14 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta,
tá? Você vai repetir esse processo até chegar lá no marcador e ao final dessa carreira eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora na nossa carreira 15 eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 16 pontos baixos. Então, você vai seguir trabalhando essa sequência até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no marcador, eu vou tirar ele. E agora, na carreira 16, eu vou trabalhar ela toda em diminuição. Então, eu vou fazer no total 8 diminuição. Então, para ficar mais fácil, você pode estar contando em vez de colocar o marcador. Então, já fiz uma, duas, vai arrumando, dobrando a peça e vai fazendo as 8 diminuição. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês como ficou, tá bom? Finalizei minha diminuição, solto essa laçadinha aqui, tá? E você já pode ir arrumando para você ver como tá ficando aqui o corpinho do fantasma. E já vou cortar esse fio também. Solto essa laçadinha, tá bom? E ele vai ficar assim, o espaço de colocar o enchimento. Agora é só colocar o enchimento aos pouquinhos, tá certo? E vai acomodando bem por todo o corpinho. Então, com o auxílio da agulha, você vai empurrando o enchimento até preencher por completo. Eu vou colocar o meu e volto com vocês. Coloquei todo o enchimento, olha só como ele ficou. E com esse fio que eu deixei longo, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou fazer o anel mágico invertido. O anel mágico invertido, você vai pegar a sua agulha e vai passar pegando todas essas alcinhas de fora da carreira anterior, que foi nossa carreira de diminuição. Então, você vai pegar fazendo uma costura de alinhavo todas as alcinhas, tá certo? Então, se eu fiz 8 pontos de diminuição, eu vou ter 8 alcinhas de trás. Então, eu vou passando minha agulha por todas elas, olha só desse jeito, fazendo uma costurinha, e agora é só puxar que ele vai fechar aqui esse anel mágico. Então, eu coloco aqui minha agulha no mesmo pontinho onde fechei, puxo para dentro do corpinho, arrumo bem, tá? Aqui na parte de baixo ele vai ficar assim mesmo, mais retinho. E agora, eu vou passar por baixo de alguns pontinhos baixos para dar acabamento. Então, eu passo, puxo dessa forma, e agora é só cortar esse fio e o acabamento está feito, tá? Então, ele vai ficar assim, a primeira parte do nosso fantasminha. Para iniciar a segunda parte, você vai pegar seu fio e aqui nessas alcinhas que eu deixei da frente, eu vou colocar minha agulha, puxo e agora eu vou dar um nozinho prendendo esse fio, tá? No mesmo ponto, na mesma alcinha onde eu coloquei, prendi o meu fio, eu vou subir 3 correntinhas. Laço minha agulha e vou colocar um ponto alto, mais um ponto alto, na mesma alcinha de base, tá? Formando 3 pontos. Pulo 2 de base, no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. Vou subir novamente 3 correntinhas, laço minha agulha e do mesmo ponto onde eu subi minha correntinha, eu vou colocar mais 2 pontos altos, ficando dessa forma. Pulo 2 alcinhas de base, na terceira eu prendo com um ponto baixíssimo. E vou repetir esse processo por todas as alcinhas, tá? Ele vai formar esse babadinho aqui na parte de baixo do nosso fantasminha. Então, você vai fazer isso por toda a volta. Chegando lá no final, eu mostro para vocês como ficou. E olha só como ficou uma gracinha essas alcinhas. Para finalizar, eu vou passar minha agulha na primeira alcinha que eu fiz, minha sequência, e agora eu faço um ponto baixíssimo, já posso cortar meu fio e puxar, que vai dar um nozinho, tá? Agora, esse fio aqui, eu levo ele para a parte de trás, né, na parte de baixo da nossa peça, e já posso dar o acabamento dele escondendo esse fio. Com o fio já escondido, acabamento feito, ele vai ficar assim o nosso fantasminha. Agora, vamos fazer o chapéu. Inicio o meu chapéu com um anel mágico, fazendo 6 pontos baixos dentro dele. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e agora eu vou começar a subir 2 carreiras de ponto sobre ponto, ficando com 6 pontos baixos
cada, tá? Então, a carreira 2 e a carreira 3 será 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, cada uma ficando com 6 pontos baixos. Finalizei minha carreira, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador e agora vou começar a trabalhar minha carreira 4 fazendo um ponto baixo e um aumento. Vou fazer isso por toda a volta e ao final dessa carreira eu vou ficar com 9 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora nossa carreira 5 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao total dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora a nossa carreira 6 vai ser uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá? Ao final dessa carreira eu vou ter 12 pontos baixos. Então, para cada pontinho de base, você vai fazer um ponto baixo. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. E agora, a carreira 7, eu vou trabalhar um ponto baixo, coloco o marcador novamente para iniciar a minha carreira e vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Na carreira 7, eu vou ficar com 15 pontos baixos ao total, tá? Você vai repetir esse processo até chegar lá no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora na carreira 8 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou repetir esse processo até chegar lá no marcador e ao final dessa carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, vou soltar um pouquinho meu fio, tiro o marcador e já posso cortar o fio preto. Vamos fazer a nossa primeira troca de cor, tá? Então, com o fio lilás, eu vou pegar aqui a base do nosso chapéu, vou voltar minha agulha como se estivesse desmanchando um ponto baixo, ficando 2 alcinhas na agulha, olha só. Coloco aqui na mesa para ficar mais fácil. E agora, com o fio lilás, eu vou dar nozinho, levando esse nozinho lá pro pezinho do nosso ponto baixo, tá? Então, eu dei 2 nozinhos. E aqui eu já posso puxar o meu fio na cor lilás, e já tá feita a nossa troca de cor. E agora é só seguir trabalhando uma carreira reta de ponto sobre ponto, até chegar lá no final, tá? Caso você queira cortar esse fio para não atrapalhar, você pode. Você vai cortar, deixa eu cortar aqui com vocês. Olha só. Corta aqui o excesso e vai seguir trabalhando normalmente a carreira de ponto baixo até lá no final. Essa carreira é a carreira 9, tá? E nessa carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso fazer minha segunda troca de cor. Corto o fio lilás e volto para a cor preta. Vou fazer o mesmo processo, tá bom? Vou dar um nozinho, prendendo bem e levando ele lá pro pezinho do nosso ponto baixo. Então, eu dei um primeiro nozinho e vou dar o segundo nozinho, ficando dessa forma. Esse fio você pode cortar o excesso, tá? E já pode voltar a trabalhar normalmente, tá? Puxando o fio preto. E agora, vamos iniciar a carreira 10 fazendo um ponto baixo e no próximo eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento. Vou fazer esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira eu vou ficar com 27 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, agora eu vou começar a fazer a carreira 11. Faço um ponto baixo, se você quiser você pode marcar, mas caso não queira, não precisa. Você vai apenas fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Ao final da carreira 11, eu vou ficar também com 27 pontos baixos. Finalizei, olha só como ficou. Agora eu faço um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio, puxo, prendendo bem, levo ele para trás e agora é só dar o acabamento com a agulha de tapeçaria escondendo esse fio. E ele vai ficar assim, o chapeuzinho mais fofinho. Para fazer a fivela, você vai precisar fazer 4 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Apenas isso, arremata o fio e já está prontinho.
Com as duas partes prontas, você vai começar a montagem. Então, vou pegar a cola de silicone, vou passar nessa fivela na parte de trás, pode ser cola de silicone ou cola quente, tá? E vou colocar aqui no meu chapeuzinho, nessa parte lilás, tá? Dessa forma. Aperto um pouquinho e espero secar o chapeuzinho. Agora eu volto com o fantasminha e vou fazer um pinguinho de blush nele, deixando essa maquiagem para dar um ar de fofura no nosso bichinho. Você pode utilizar tinta para tecido, dessa forma, ao lavar, não vai sair essa maquiagem, tá? Mas você pode utilizar blush também de maquiagem para fazer esse detalhe super fofinho nos nossos bichinhos. Vou fazer isso abaixo dos olhinhos, tá certo? Dessa forma. Agora, com as duas partes já prontinha, eu vou começar a montar. Então, com o chapeuzinho, eu vou pegar a cola de silicone e vou passar por toda a volta, pegando aqui essa carreira na cor de lilás, tá? Cuidado não passar muito na borda para não ficar um acabamento feio. Então, eu pego, coloco aqui na parte de cima e espero secar, tá bom? Para dar um charme ainda mais, você pode dar uma dobradinha aqui no chapeuzinho, tá? Você dobra aqui a pontinha dessa forma e dá um detalhe ainda mais no nosso fantasminha. E o nosso fantasminha está prontinho. Gostou da aula de hoje? Deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal Linhas Correntes. Lembrando que todas as receitas estão disponíveis no site das Linhas Correntes. Um grande cheiro e até a próxima aula!